Judas, versículo 17, e do 17 até o 20, diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração. E agora, Pai, pedindo a Ti, Senhor, que venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra nos seja transmitida vindo diretamente do Seu trono e que ela possa transformar as nossas vidas. Porque nós sabemos, ó Pai, que somos falhos, que somos fracos e precisamos ser transformados, ó Senhor, para nos tornarmos melhor, para nos tornarmos melhores homens e mulheres, melhores pais e filhos, para nos tornarmos melhores cidadãos e também melhores servos teus. Lhe pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus. Amém. Nós vemos aqui nesse texto Judas escrevendo à igreja do Senhor, falando acerca de estar firme, acerca de orarmos, acerca dos últimos tempos, pessoas ímpias, firmadas em suas próprias concupiscências, falando palavras de destruição, palavras que levariam o homem a se distanciar cada vez mais e mais da presença de Deus. Mas ele, no fim deste versículo que nós lemos, ele diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Bom, Judas, este que não é apóstolo, Judas, este que até cita nesse primeiro versículo que nós lemos, dizendo que este ensinamento foi passado, foi transmitido pelos apóstolos do Senhor Jesus. Então nós entendemos que esse Judas não era apóstolo do Senhor. E como diz a tradição, e como diz também Judas na apresentação, Judas, ele era servo e irmão de Tiago. Tiago, nós sabemos que é autor dessa epístola, que se encontra também na Bíblia, era irmão de Jesus. Judas, então, também era irmão de Jesus, meio irmão, porque afinal de contas, eles só eram filhos, Jesus sendo como homem, com carne, ele era filho não de homem, mas somente de uma mulher, onde o Espírito Santo de Deus é quem fecundou no útero de Maria, para que ela então viesse a ter um filho, esse filho Jesus. Já Tiago, Judas e os outros irmãos de Jesus são filhos de José e não foram gerados pelo Espírito Santo. Bom, mas isso não vem tanto ao caso dentro daquilo que nós pretendemos estar comentando nesta noite. Eu quero focar nesse texto que nós lemos o aconselhamento de Judas em relação àquilo que ele já disse sobre o tempo que viria, onde haveriam escarnecedores, sobre o tempo mau, e ele nos fala para orarmos. Mas aí nos surge uma pergunta: quando nós devemos orar? Existem pessoas que na verdade não sabem nem o que é orar. De vez em quando, na nossa caminhada como
ministros do Senhor, em nossa caminhada, trabalhando na obra do Senhor, algumas pessoas nos procuram e perguntam como se deve orar. Como se ora? O que é orar? E além dessa pergunta, existe uma outra que eu faço agora. Quando nós devemos orar? Quando é que se deve orar? Eu separei alguns textos aqui da Bíblia, onde nós vemos 7 citações, e nessas 7 situações, nós vemos 7 condições diferentes ao qual o homem deve buscar a Deus em oração. A primeira que eu quero destacar é em tempo de aflição. Essa é a mais comum. Normalmente quem se encontra aflito, sendo ele temente ou não a Deus, normalmente em meio às aflições, o aflito busca a Deus. Da sua forma, do seu jeito de pensar, na sua simplicidade e às vezes também no seu grande conhecimento acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, busca ao Senhor então em oração na hora da aflição. E isso é bíblico. E é comum nós vermos. Afinal de contas, a Bíblia nos instrui a fazer isso. Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. E esse conselho nós devemos seguir ao pé da risca, o que normalmente não acontece. Embora é no momento de aflição que a maioria das pessoas buscam a Deus, é também no momento de aflição que se perde a esperança em Deus. É estranho nós pensarmos dessa forma, mas muitas pessoas dizem que amam a Deus, dizem que creem em Deus, glorificam a Deus, cantam, vão à igreja no momento de fartura em sua vida, no momento de alegria, no momento de paz. Mas quando vem a aflição, uma das primeiras coisas que o homem faz é se apartar do caminho de Deus. E é interessante que Pedro, como eu sempre cito, ele nos diz que é importante ou importa que por muitas aflições ou por muitas provações venhamos ser provados, e então, sendo provados, sejamos então aprovados. Mas é normalmente no momento de provação, no momento de aflição, que o homem desiste deste caminho, que é o caminho da salvação. Jesus ele nos alerta acerca da porta larga. Ele diz que nós devemos entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Mas é no momento da aflição é que encontramos a porta larga com maior facilidade. É que normalmente no momento da aflição é que nós fugimos da porta estreita. É no momento da aflição que o homem resolve resolver os seus problemas ou dar um fim aos seus problemas por suas próprias forças. Porque é no momento de aflição que a fé do homem falha. Porque é muito fácil ter fé, é muito fácil glorificar a Deus quando está tudo bem. Quando a despensa está cheia, quando as contas estão todas pagas, quando no lar não está tendo nenhuma discórdia, quando estamos bem empregados, quando tudo parece um mar de rosas, é neste momento que nós falamos: Deus é comigo e eu sou com Deus. Andarei contigo, Senhor, onde quer que me levares. Mas é só vir uma tempestade, a aflição apertar, que o homem ele se aparta da presença de Deus. Por quê? Porque não confia em Deus o suficiente para entregar os seus problemas na mão do Senhor e descansar. Normalmente, queremos e optamos em resolver os problemas com nossas próprias forças. Mas Tiago nos diz: está alguém entre vós aflito? Ore.
Jesus diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Quem busca, recebe. Quem procura, encontra. Diz mais: se nós que somos pais, um filho pedindo pão, nós não damos pedra em lugar de pão, quem dirá o nosso Deus, que é muito maior do que nós? Por isso nós devemos buscar a Deus no momento de aflição. É no momento de dor que nós precisamos confiar em Deus, porque o momento de aflição é uma provação da nossa fé. Tudo bem que muitas vezes passamos por aflição porque nós buscamos a aflição. Se andarmos de forma errada, com certeza seremos punidos pelos nossos erros. A Bíblia nos ensina que o agravo que fizermos, isso receberemos, porque quanto a isso não há distinção de pessoas. Ou seja, se eu cometer algum erro, eu vou ter que pagar pelo erro que eu cometi. Se eu fizer alguma coisa desagradável, eu vou receber em troca alguma coisa desagradável. Essa é a famosa lei da semeadura. Se eu semear algo que não é bom, como eu vou querer recolher, ou como eu vou querer colher algo que é bom? Se eu plantar, por exemplo, abacaxi, não vou poder colher morango de forma alguma. Eu plantei abacaxi. Se eu plantar desonestidade, com certeza lá na frente eu vou receber desonestidade em minha vida. E aí isso vai trazer aflição para a minha vida. E essa aflição, ela não é uma provação da parte de Deus, mas sim uma consequência dos nossos maus atos. Acerca de punição, o apóstolo Paulo nos instrui acerca de que não há autoridade que não seja instituída por Deus. Ele cita acerca dos soldados, que eles são para o nosso bem, para nos defender. Agora, se cometemos alguma coisa errada, se devemos a lei, então devemos temer aos soldados, porque eles não irão nos punir. Consequência de uma vida errada. Nós não podemos levar uma vida totalmente errada e queremos ter como resultado, como retorno, tudo de bom. Não! Seremos aflitos por esses problemas. Mas Deus é tão misericordioso, que mesmo assim, no momento de aflição desses, se nós nos arrependermos e buscarmos a Deus em oração, Ele irá fazer de todo o possível para nos ajudar. A Bíblia até nos diz que iríamos passar por muitas aflições, mas o Senhor estaria nos ajudando em tudo. Em tudo Ele nos ajudaria. Agora, para que isso realmente aconteça em nossa vida, é necessário que haja confiança da nossa parte em Deus. E haja então de nós uma entrega total e completa ao Senhor dos nossos problemas. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, nos diz que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas angústias, que nós devemos apresentar a Deus tudo aquilo que está nos afligindo. Se nós devemos então apresentar a Deus aquilo que nos aflige, significa que no momento de nossa aflição, devemos orar ao Senhor. Não entrar em desespero, não querer arrancar os cabelos, muito embora eu tenha tão poucos, mas não adianta nós nos desesperarmos, não adianta nada disso, porque se confiarmos em Deus, a vitória é certa. O que muitas vezes nós não conseguimos compreender é que Deus sabe exatamente o momento certo de nos trazer essa vitória, e nós queremos essa vitória na hora. Eu não me canso de repetir isso, que nós somos imediatistas, que nós queremos tudo no momento, agora, é nesse momento, é nesse instante, porque essa é uma grande realidade que nós precisamos compreender e colocarmos em nossa vida como uma certeza, que se colocamos algo na mão do Senhor, o Senhor irá agir em nosso favor. Agora, não é na hora que nós queremos, é na hora que Ele determina que aconteça, e não na hora em que nós pensamos que deve acontecer. Então, tempo de aflição é tempo de orarmos. É nessa hora que nós mais devemos buscar ao Senhor,
porque é a hora que nós mais precisamos. Também em tempos de ameaça. E aqui eu quero usar como exemplo Daniel. Daniel, em seu livro, no versículo 10, no capítulo 6, ele diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Para que haja um entendimento do contexto deste momento em que Daniel, o que a Bíblia fala que Daniel continua orando, é preciso a gente entender a história que está por trás disso. Daniel é um dos homens escolhidos pelo rei para ser um conselheiro, para ser um administrador de suas terras, de país, do seu reino. Era alguém que iria lhe ajudar a reinar, junto com vários outros. Só que Daniel, por ser um homem temente a Deus, e o texto nos diz que ele 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. Ele tinha a sua vida completamente entregue ao Senhor. E ele então se destacava em sabedoria, ele se destacava em honestidade. Ele era uma pessoa que se iluminava entre todos os outros que haviam sido escolhidos pelo rei. E quando alguém se destaca demais, quando alguém aparenta ser melhor do que os outros, é muito natural que haja inveja. Quando somos melhores, ou quando agimos melhores do que alguém, despertamos a inveja de outras pessoas. E homens não tementes a Deus, e que queriam se aparecer para o rei, queriam ser colocados em destaque, queriam ocupar uma posição ao qual pertencia a Daniel, então começa a tramar um jeito de pegar ele, de colocar o rei contra ele. Mas o texto nos diz que em nada eles conseguiram encontrar defeito em Daniel. Consequência, então, eles falam: olha, nós não vamos encontrar nenhuma desonestidade. Ele é um político que não é corrupto. Ele é um homem que não é desonesto. Ele age correto. Ele dá conta de tudo que ele faz ao rei. Não há nada de errado em sua vida. Aí então eles decidem pegar a Daniel em sua religião. Eles então provocam no rei uma soberba. Assim, eles desejam, ou eles colocam para o rei o seguinte: o rei, vamos fazer o seguinte, olha, durante determinado tempo, ninguém pode pedir nada ao seu Deus, ninguém pode orar, ninguém pode sacrificar ao seu Deus, ninguém pode ir ao templo adorar a Deus. Tudo o que quiserem devem buscar ao Senhor, rei, porque o Senhor é aquele que pode suprir a necessidade de qualquer um do seu reino. E isso ensoberbece o rei. Essa adulação faz com que o rei se enche o seu coração, e ele então aceita criar essa lei, não sabendo ele que isso iria prejudicar a Daniel, homem a quem tanto o rei admirava, homem a quem tanto o rei gostava. Final das contas, eles criaram uma tramóia tão grande, dizendo assim: olha, rei, você cria essa lei e coloca que ninguém pode alterar, nem a você mesmo, como é tradição entre as nossas nações, que as leis propostas pelo rei ninguém pode mudar, nem mesmo o rei. E o rei cai nessa cilada e cria então essa lei de que em determinado tempo ninguém poderia adorar ao seu Deus. Mas olha, mesmo em tempo de ameaça, mesmo sendo ameaçado morrer, mesmo tendo como a punição outorgada pelo rei que quem fizesse o contrário do que estava na lei deveria ser jogado em uma cova onde estavam os leões, ou seja, ele seria jogado num lugar onde eles aprisionaram os leões. E é interessante que o rei, quando viu que Daniel havia sido pego
nessa cilada, que estes homens haviam armado essa cilada contra ele. Ele queria poupar a Daniel dessa punição e não pôde. Então ele diz que o próprio Deus de Daniel iria livrá-lo. Daniel, mesmo sendo ameaçado, ele continuou com a sua vida de oração. Porque não é porque as pessoas ameaçam que se deve deixar de orar. Olha exemplos, nós aqui no Brasil, nós temos uma liberdade grandiosa de orar a Deus. Nós temos a liberdade religiosa aqui no Brasil, onde ninguém pode proibir ninguém de adorar. Se quiser adorar, pode adorar um rato, porque as leis do nosso país permitem. Você pode adorar ao Deus verdadeiro, porque a nossa lei permite. Mas existem países que vivem um regime onde o islamismo impera, em que a igreja do Senhor, onde o cristão é perseguido e é morto. E mesmo assim, estas pessoas continuam servindo a Deus, continuam orando a Deus. Basta nós abrirmos a internet e clicarmos no Google, igreja perseguida, nós vamos ver vídeos, fotos de cristãos sendo mortos, queimados vivos, espancados, por causa do amor a Deus. Mas mesmo sendo ameaçados, estas pessoas continuam buscando a Deus. Eu me lembro que quando ainda novo convertido, meu pai me colocou contra a parede. Ele me arguiu da seguinte forma: você escolhe. Na minha casa eu não quero nenhum crentinho. Se você quer continuar sendo crente da porta para fora, na minha casa não quero. Naquele mesmo momento fiz minha mala e fui embora. No momento de ameaça devemos continuar buscando a Deus, porque Deus ele irá nos socorrer. Fato, o Senhor me socorreu. Ele propôs que uma família me recebesse em sua casa, e lá eu fiquei durante um bom tempo, até que vim me casar. O Senhor ele não deixa o seu aflito, ele não abandona. Não importa se estamos sofrendo ameaças ou não, nós não podemos deixar de orar. Em tempo de perseguição, em tempos de ameaças, é tempo de buscar a Deus. Não importa o que está acontecendo ao redor, todo o momento é momento de buscar a Deus. Um terceiro ponto, um terceiro momento, em tempo de dúvida, nós temos que buscar a Deus. Em tempos de dúvidas, devemos buscar a Deus. A Bíblia nos conta uma história maravilhosa acerca de Gideão. Gideão foi um homem de Deus que não se considerava um dos grandes entre o povo de Deus. Ele não se considerava alguém capaz de fazer a obra de Deus, de ser um guerreiro de Deus, de ser um livrador do povo de Deus. E quando ele recebe o chamado de Deus para comandar o exército de Israel, para guerrear e trazer a vitória ao povo de Deus, ele fica em dúvida. Como posso eu, sendo um homem tão simples, fazer isso? O que ele faz então? Ele busca a Deus em oração. Ele fala: Senhor, olha, se o Senhor realmente quer livrar o teu povo por minhas mãos, então que nesta noite eu vou pegar esse monte de lã e vou colocar ele na terra, e quando for de manhã ele estará seco, não haverá água alguma nele. A terra toda ao redor poderia molhar, mas ele deveria ficar seco. E é natural, nós sabemos que se deixarmos alguma coisa no orvalho da noite, vai amanhecer umedecido. E ele fez essa proposta de que se ele deixasse aquele novelo de lã ou aquela tocha de lã ali naquele lugar, à noite ele iria amanhecer seco. Busca o Senhor, ora, e assim acontece.
ele, por ser um homem natural como qualquer um de nós, a dúvida permanece em seu coração. E ele então busca novamente a Deus em oração e diz: Senhor, nessa noite eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar também uma tocha de lã e vou colocar ao ar livre. Só que nesta noite a terra toda em volta deve ficar seca e somente ela deve ficar molhada. E diz a palavra de Deus que no dia seguinte ele pega aquela tocha de lã e ele aperta e sai muita água de dentro daquele monte de lã, e a terra toda ao redor estava completamente seca. Eu imagino que se Gideão, neste momento de dúvida, não busca a Deus, ele iria colocar em prática aquilo que estava em seu coração, que era o temor, que era a crença de que ele não era capaz de realizar aquela obra tão grandiosa em favor de sua nação. Ele iria simplesmente recuar e não iria pegar a espada e guerrear contra o inimigo do seu povo. Na hora da dúvida, não sabemos o que fazer, devemos buscar a Deus. Há uma decisão a ser tomada, mas você não sabe qual é a decisão que você deve tomar. Busque a Deus, porque Deus irá lhe dar a resposta certa. Deus irá lhe orientar. Como diz o Salmo de Davi, Deus ele nos conduz pelas veredas, pelas suas águas. O nosso Deus, ele nos guia. Há dúvida no coração, não há uma certeza, busque ao Senhor. Em tempos de dúvidas, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus em oração. Também, a Bíblia nos fala que em tempo de calamidade, nos instrui que em tempo de calamidade, devemos buscar a Deus em oração. A Bíblia nos fala no livro de Joel, que Israel passava por um período terrível. A Bíblia nos relata em detalhes de quão terrível era a situação, que ele dizia assim, que aquilo que a larva não comia, que a lagarta não comia, o gafanhoto vinha e comia. E aquilo que o gafanhoto não comia, então o pulgão comia. Não sobrava nada para alimento, nem para o homem, nem para os animais. A situação era tão terrível, que o incêndio acabou com tudo que era verde, mesmo naquele período. Eles viviam num tempo de seca, os rios se secaram, não havia água, e para acabar, para a desgraça aumentar ainda, um incêndio acaba com toda a plantação. Os animais morriam de fome, os homens passavam fome e passavam sede. E a Bíblia nos instrui que Joel então diz ao povo: vamos buscar a Deus em oração. E eles buscam a Deus em oração. E Joel também, em seu livro, nos relata quais foram as respostas, ou qual seria a resposta de Deus em o povo todo, unido, unânime, buscando a Deus para solucionar os problemas daquela calamidade. Joel diz então que haveria muita fartura, que haveria o azeite para o povo, que haveria o mel para eles, que haveria o pão para eles comer, haveria fartura para todo o povo. Os animais não iriam mais morrer de fome nem morrer de sede. O povo não iria lamentar mais por não ter o que comer. Tudo, a terra voltaria a ser fértil. Em momentos de calamidade, nós devemos buscar a Deus. Não sei se vocês se recordam, alguns anos, poucos anos atrás, houve um problema sério no Rio de Janeiro. Uma chuva tão violenta, que os morros começaram a descer e bairros inteiros foram destruídos por aquelas avalanches de lama e de água descendo todo de uma vez. E não sei se vocês viram, eu acredito que devem ter visto, porque a televisão mostrou dezenas, centenas
cachorrinho na mão, e aquele cachorrinho acaba caindo na água, mas ela é resgatada. Para não surpresa de muitos, aquele prédio onde aquelas pessoas estavam era uma igreja. Era uma igreja da Igreja do Evangelho Quadrangular. Era uma igreja onde tinham homens de Deus que buscavam e oravam a Deus. Nós sabemos o quanto a igreja trabalhou em favor dessas pessoas, o quanto as igrejas se levantaram orando para que a vida dessas pessoas fossem restauradas. Em tempos de calamidade, a igreja precisa orar. Em tempos de calamidade, nós devemos nos desesperar. Em tempos de calamidade, Deus é aquele que soluciona todos os problemas. Não sei se vocês se recordam, porque é um acontecimento muito antigo. Eu era criança ainda quando isso aconteceu, quando o edifício Joelma foi cometido por um incêndio muito grande lá em São Paulo. Dezenas, se não me falha a memória, até centenas de pessoas morreram queimadas naquele incêndio. Pessoas se atiraram de cima do prédio para morrer, porque preferiam morrer na queda do que morrer queimado, porque sofriam com calor em cima do prédio. Muitas pessoas morreram. Mas também existem testemunhos de que homens de Deus, mulheres, foram transladados por anjos naquele lugar e sobreviveram. Para alguns, isso daí é fábula. Para alguns, isso é história para boi dormir. Mas nós que conhecemos o Deus que servimos, nós sabemos que Deus atende a oração dos seus. E que para Ele nada é impossível, e para Ele não é nada difícil enviar um anjo para salvar um querido seu. Em tempo de calamidade, devemos buscar a Deus. Não importa o que estamos passando, não importa o quão grande e terrível é o problema que está acontecendo ao nosso redor, Deus é o nosso refúgio. A palavra do Senhor diz ainda mais. O Senhor falando por intermédio de Moisés, que ele em determinado momento ele estava pondo diante daquele povo que era chamado de povo de Deus, a nação eleita, Israel. Hoje nós somos o povo eleito de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido por Deus. E Deus também coloca diante de nós a mesma orientação de colocar as bênçãos e as maldições diante de nós. Se observarmos e seguirmos os seus estatutos, seríamos abençoados. Porém, se optarmos em desobedecer a Deus, a maldição é o certo em nossas vidas. E se observamos a palavra de Deus, quando oramos ao Senhor, mesmo em momento de calamidade, o Senhor atende as nossas orações. Em tempo de calamidade, é tempo de buscar a Deus em oração. Também em tempo de festa. A Bíblia nos relata uma história no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, a história sobre um rei chamado Acás. Um rei que era descendente de Davi, um rei que era da família de Davi, homem que a Bíblia apresenta como sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia apresenta Acás como sendo um rei ímpio, um rei que desviou o povo da verdadeira adoração, um homem que contaminou o templo que foi levantado por Salomão. Acás fez de tudo que era errado diante de Deus. Mas após ele, é levantado, depois que esse homem morre, é levantado um outro rei, a Ezequias, o rei Ezequias, homem temente a Deus, que restaura então o culto de adoração a Deus. E há então grande festa novamente em Israel. E o povo começa então a comemorar a Páscoa. Ele convoca toda a nação. Venha, juntemos-nos aqui em Jerusalém, vamos adorar ao Senhor, vamos comemorar a Páscoa. E a festa, a Bíblia diz que foi uma festa tão maravilhosa, que eles não se contentaram em ficar somente 7 dias comemorando a Páscoa. Eles ficaram mais 7 dias, eles estenderam tamanha a alegria. E nós sabemos
que a comemoração da Páscoa ela não era só envolto de festa, era envolto de muita oração, muito tempo de dedicação do povo em oração a Deus. Em tempo de festa é tempo de adorar a Deus. Imaginem que em nosso meio hoje em dia, muitos crentes fazem festas de aniversário, festas de casamento, onde a festa se confunde com festa de ímpio. Uma festa de um crente, uma festa de homens e mulheres de Deus, Deus deve ser adorado, a oração deve estar presente, mas ao invés disso nós vemos as pessoas praticando coisas que normalmente o ímpio pratica. Há tempos atrás, nós víamos grande diferença entre a festa de um crente e a festa de um ímpio. Hoje em dia, nós chegamos a uma festa de crente e muitas vezes não reconhecemos que é de uma família crente. Nós reconhecemos como uma festa qualquer, onde se toca as músicas profanas, onde se serve bebida alcoólica, onde palavrões são falados naturalmente. Em tempo de festa também é tempo de adorar a Deus, é tempo de buscar a Deus em oração. Glória a Deus. Em tempo de vitória, da mesma forma que existem aqueles que em tempo de aflição abandonam a Deus, se desesperam e não buscam mais a Deus em oração, existe aquele que em momento de vitória, quando recebe uma bênção do Senhor, esquecem-se até dos votos que fizeram com Deus. Existem pessoas que pedem a Deus o emprego e falam: Senhor, olha, se eu for abençoado com um emprego que eu tanto desejo, irei fazer tal coisa, irei ofertar um valor, eu irei me dedicar mais à tua obra, eu irei fazer um trabalho de evangelismo, e faz um propósito desse. Aí Deus atende a oração, abre a porta do emprego, abençoa de forma poderosa, e aí então este irmão ou essa irmã é convidada a fazer parte daquilo que ele tinha feito um voto. Aí ele fala assim: hoje não, hoje eu estou muito cansado. Se fez um voto na questão financeira, não, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar um móvel novo para minha casa, e se esquece de Deus. Na hora da vitória, é hora também de orar a Deus. O apóstolo Paulo nos diz que em tudo devemos apresentar a Deus com ações de graça. E ações de graça nós apresentamos quando estamos felizes, quando recebemos a vitória, quando fomos contemplados com algo da parte de Deus. E quando somos contemplados com algo da parte de Deus, devemos buscar a Deus também em oração. Não é somente em momentos de aflição, não é somente em momentos de tragédias, mas também em momentos de vitória, em momentos de grande alegria. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele abrange uma situação muito maior. Ele fala assim: olha, é como se ele estivesse dizendo assim: não é só em tempo de oração, de aflição que você deve orar. Não é só em tempo de vitória que você deve orar. Não é só em tempo de tragédia que você deve orar. Não é só em tempo de dúvida que você deve orar. Você deve orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo ele escreve assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Em todo o tempo. Em outra carta, em outro escrito dele, ele escreve assim: orai sem cessar. A vida do homem ser temente a Deus deve ser uma vida de oração. A vida de uma pessoa que serve a Deus deve ser uma vida de oração. Por quê? É quando oramos que nos comunicamos com Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Para Ele não há nada impossível. E nós sabemos muito bem que para Ele não há nada impossível. Nós sabemos que Ele também sabe todas as coisas. A Bíblia até nos diz o seguinte: que antes mesmo de abrirmos a nossa boca para pedirmos alguma coisa a Deus, Deus já
sabe o que nós precisamos. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Só que a oração é o meio ao qual nós nos comunicamos com Deus. Se nós queremos ter um bom relacionamento com alguém, nós temos que ter uma boa comunicação com esse alguém. Se nós só falamos com uma determinada pessoa quando nós precisamos dela, o nosso relacionamento não será um relacionamento tão afetivo, não será um relacionamento tão íntimo, não será um relacionamento tão bom. Se nos comunicamos com determinadas pessoas somente no momento da alegria, também a nossa comunicação com essa pessoa, o nosso relacionamento, não será um relacionamento íntimo, mas sim será um relacionamento formal, onde nós nos comunicamos com ela somente quando precisamos ou quando nos sentimos necessitados de comunicar com essa pessoa. Agora, quando nos comunicamos com alguém no momento da alegria, no momento em que estamos tristes, no momento em que estamos precisados, no momento em que estamos com fartura, nós temos intimidade com esta pessoa. Da mesma forma é com Deus. Se nós temos uma boa comunicação com Ele, nós temos uma intimidade com Deus. Se nós temos em nossa vida um bom hábito de nos comunicar, de falarmos com Deus, com certeza Deus irá também ter uma facilidade maior de nos responder. Deus irá se comunicar mais conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. E é tão bom saber que Deus está nos ouvindo. Se queremos ter um bom relacionamento com Deus, se queremos ter sempre as nossas orações atendidas, se queremos saber que Deus está pronto a estender a sua mão sobre a nossa vida e nos abençoar, devemos então viver uma vida de oração. Como diz o apóstolo Paulo, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Se precisamos, pedimos, suplicamos a Deus. Se estamos gratos, nós devemos agradecer a Deus. O que nós não podemos de forma alguma é quebrar esse relacionamento tão bom que nós devemos ter com Deus. Deus, Ele não rejeita ninguém que o busca. Deus não abandona os seus. Deus continua sendo fiel, mesmo que nós não sejamos mais fiéis. E Ele é fiel, principalmente em cima daquilo que Ele anuncia como sendo uma verdade. E se Ele nos pede para termos um bom relacionamento com Ele, se Ele diz que nós devemos sermos orientados segundo os seus estatutos, então, se seguirmos os seus estatutos, as suas promessas são cumpridas em nossa vida, as nossas orações são ouvidas e são atendidas por Ele. Não interessa se é de imediato ou se é no tempo correto dele. O que nós sabemos é que Ele sabe o momento exato de nos atender. Ele sabe muito mais do que nós, o que nós precisamos em nossa vida. Agora, para que Ele então supra as nossas necessidades, precisamos ter uma vida de oração. Não interessa se nós estamos em casa, se estamos dentro do banheiro, se estamos dentro de um carro, não interessa se estamos em horário de trabalho ou se estamos simplesmente descansando à sombra de uma árvore. O que devemos ter é uma vida de contínua oração com o Senhor. E uma vida contínua de oração ao Senhor não significa estar a todo tempo balbuciando palavras, falando com Deus. Não, é ter uma mente conectada com Deus, é ter uma mente pronta a falar com Ele e a ouvir a Deus. Isso é orar, isso é estar com Deus, orando a todo instante. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que esta palavra venha ajudar a todos em suas necessidades. Amém. Louvado seja o nome.